Nosso convidado é ídolo do Flamengo, da Udinese, do Kashima Antlers, da seleção brasileira e de todo mundo que gosta de futebol. São mais de 800 gols, dezenas de títulos e muita história para contar. É uma lenda, Diguinho. Zico! Zico! Que prazer recebê-lo. Aliás, o Traje, por que tocar essa música pro Zico? Eu tô brincando, não precisa responder, obviamente. É um prazer recebê-lo, muito obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu. Você tá com muitas novidades, né? Uma delas, canal no YouTube. É, verdade. Tá bombando. Tá sendo muito bacana fazer. De quem que foi a ideia? A ideia foi do meu filho, do Bruno, só no sapatinho. Muito só no sapatinho, foi lá só no YouTubinho e já tá com mais de 300 mil inscritos em 6 meses. 6 meses. Acho que ainda não deu estudo, não. Hã? Acho que ainda não deu estudo, não. Deu? Será que Conferi eu tô? antes. Confiram antes, cara. Passou rápido. Em 6 meses, 300 mil inscritos. Não é fácil. Murilo Couto aqui do programa tá há 10 anos aí tentando ser youtuber e não tem isso. Mas não me chama de youtuber, não. E o Murilo fica enfiando a moeba na bunda pra te chamar a atenção. E o Zico vai lá, faz um canal de entrevista, faz um canal de futebol e já passa o cara. Que fracasso, hein, Murilo? Tá muito legal, porque a gente tive a felicidade de fazer muitas amizades durante a carreira, né? Então não entra só a área do futebol, as entrevistas, tem o pessoal da música, né? O que você mais gosta de fazer no seu canal? Ah, cara, que as pessoas possam ir lá com alegria, né? Com relaxamento do papo. Eu acho que hoje está tudo muito, sabe, coisa muito séria. Muito pesado. Patrulhamento danado. Falar de tudo. De tudo, você não pode falar nada. De futebol, você não pode falar que o adversário tá ruim porque ofende. Não pode falar que tá bom porque ofende. Não pode falar de futebol, de cinema. Tem que botar a mão aqui para falar e tal. Então, isso, tudo é ofensivo. Então, e gosto também de, na hora lá, a gente fazer as coisas no campo, né? Tem o Na Gaveta, por exemplo, que é para bater falta lá. Dá um jabazinho com os patrocinadores também é bom, né? É o seu quadro preferido do seu canal, Na Gaveta? É porque é uma coisa que a gente sabe fazer, É uma coisa que você entende, né? Você tá fazendo o que entende, né? Só um especialista no assunto. E levamos já o Pet, o Juninho Pernambucano, que são especialistas na matéria. Mas você tá mandando muito bem nas entrevistas, viu, cara? Tá demais, velho. Seu canal é muito bom mesmo. Sabe o que eu acho? É que o pessoal vai lá, sabe que não é uma coisa para massacrar ninguém, para criar polêmica, né? O cara fala se ele quiser, se não quiser... É livre. É livre. E contar algumas histórias de bastidor... Legal, que você conhece um monte, né? Todo mundo adora. Exatamente. Agora nós tivemos, por exemplo, o Ronaldo Angelim com o Fábio Luciano. Eles contaram algumas coisas de vestiário que o cara não pode saber. Ninguém fala em entrevista isso. O problema de o cara que tá machucado ali, aí que eu quero sair e tal, e o cara chega, não vai sair porra nenhuma, tu vai continuar no campo e pronto. Então, isso aí, às vezes, você falar isso numa entrevista e tal, numa TV... O cara leva para o outro lado, leva para o lado da polêmica. Hoje sim, né? Hoje sim. Antes não tinha nada. Antes os caras entravam no vestiário e conversavam com a gente lá dentro. Era muito mais legal antes. Por exemplo, uma vez eu estava lançando um filme e o repórter me perguntou: nossa, mas o que antes você achava que era mais legal que hoje? Tudo, futebol mesmo. Antes você podia driblar. Hoje você dribla, todo mundo se ofende. Ah, ele driblou, gente, ele humilhou o adversário. É verdade, é isso mesmo. A graça do futebol, além do gol, é o drible. Essa é a graça. Outro dia mesmo teve um garoto do Vasco que fez uma jogada, deu uma jogada em direção ao gol. Vieram 5 caras do Botafogo, como se ele tivesse feito alguma coisa... Sabe o que é isso, Zico? Pô. Eu chamo de a ditadura do medíocre. Você tem que ser medíocre. Então você não pode driblar ninguém. Então se você driblar, você está acima. Aí não pode. Vai a ditadura do medíocre e fala, mas como é que você fez essa jogada em cima de nós? Aqui você tem que ser medíocre, não pode, cara. E ninguém vai lá no estádio para ver mediocridade, né? Exato. Eles vão lá para ver coisas bonitas, coisas legais. Até porque eu cresci vendo você jogar.
Obrigado. Então não vem com mediocridade pro meu lado. Eu sei que é bom. Eu sei como é que E olha que eu não gostava de fazer essas graças, não. Mas era demais. Eu cresci vendo você, cresci vendo o Sócrates, cresci... até o Edilson ali. Do Edilson pra frente é que começou a ferrar tudo. Eu lembro que o Edilson fez um drible uma vez e começaram a encher o saco do Edilson, porque ele driblou. Você lembra disso ou não? Que ele passou embaixo da perna. Ali eu falei, meu Deus, a chatice chegou no futebol, meu Deus. É tudo que a gente não quer, né? É. Aí depois leva 7-1. É. Não é à toa, né? A gente vai... Aliás, é verdade. Aliás, eu quero falar mais do 7-1 com você mais pra frente, mas até lá eu quero mostrar um pouco do seu canal, que a gente começou falando dele. Cadê? São 10 chutes pra cada um. Você vai alternar com o Galo e eu vou sofrer pra tentar bater você. Galera, olha, acho que é fácil, né? Porra, eu uma vez no Fla-Flu eu tinha uns remédios, que minha mãe, remédio caseiro, né? Teve uma vez que eu dormi com aquilo e aqui no peito do pé virou carne viva, cara. E era um Fla-Flu. E o doutor, quando olhou assim, vai jogar, vai sair, não vai dar pra jogar. O quê? Não vai jogar? Zico, sem chances para Félix. O cara, quando quer jogar, joga, não tem jeito. O cara arruma a solução. Tenho certeza que eu vou ganhar, cara. Ei, quem que Vai. você trouxe? É desafio, é? Pode? Qualquer um. Chama. Joga Tem duro. certeza? Joga duro. Anderson! Dá pra encarar? Depende, no quê? Eu fiz uma pergunta, não Depende. falei no Aí, quê? então, peraí, eles estão achando que é pouco. Vem aqui, galera. Torce o Flamengo, não. Muito bom. É muito legal, cara. Posso falar? Você vê, esse dia do Anderson Silva, ele falou assim, como é que vai fazer para chutar a bola? Eu falei, primeiro tem que passar por cima dali do carro, da barreira. E ele, poxa, as primeiras que bateu, batia tudo no carro e voltava. Eu falei, Anderson, deita um pouco o corpo, bate por baixo da bola que você vai lá, consegue acertar o gol. Aí ele falou, tá bom, vou mandar na de cá. E quando ele mandou pra cá, mirou na de lá e foi lá no 20, no ângulo. Foi lá? Acertou 2 vezes, as 2 seguidas ele acertou. Com o toque do mestre, né? Ah, a gente só deu uma palhinha Aí lá. veio o toque do mestre. Sabe uma dica boa para Anderson Silva? É Anderson Silva. Eu sei que você sabe chutar. Imagina que é um ser humano em vez da bola. Aí ele chuta direito. Cara, o seu canal é muito divertido. Aliás, ele é muito mais divertido que muito programa de TV que fala de esporte. Eu acho meio chato quando é um programa de esporte, os caras ficam tratando como se fosse uma cirurgia no cérebro e é só futebol. E você ali está se divertindo com seus convidados. Seria muito legal ter um programa desse na TV. Você não pensa em vir para a TV com um programa? Não Tá feliz no YouTube? Eu acho que estou muito feliz lá. Eu já estou na televisão lá no Esporte Interativo, Sim. comentando os jogos da Champions League. Mas fazendo isso é muito bom, cara. Fazendo isso é melhor mesmo. Agora, e tem com o Rivelino, né? Com o Rivelino também é legal. A gente fala muito de futebol em relação a, por exemplo, comentar lances que dão errado aí, a gente lá na TV acerta toda, né? Ah. É mais fácil. Mas é gostoso, porque a gente está falando de futebol e o convidado que vai também, por isso. As pessoas não vão lá, né, sabe, preocupadas e inibidas de querer que a gente faça alguma pergunta que possa botar eles em maus lençóis, como na época a gente dizia, né? Pois é. Não, mas aliás, eu falei aqui, eu não venho com mediocridade que eu cresci vendo o Zico jogar. E eu também cresci vendo o Renato Gaúcho dar entrevista. Que é um cara que falava de tudo e sempre foi muito divertido. Então hoje, quando você vê um jogador de futebol dando aquela entrevista na TV, eu vejo que ele tá com medo de falar. Ele só pode falar daquilo, né? Ele tem medo, cara. O jogador de futebol hoje é falando ali dentro da caixinha, com medo do que o empresário vai achar, o que o time vai achar, o que o jornalista vai publicar, o que o patrocinador vai achar. Cara, isso, que o torcedor vai me xingar no Twitter, isso é chato demais, cara. Não pode. Você tem que estar descontraído, você tem que ter liberdade, você tem que estar autoridade para falar de tudo que é assunto, conversar. Então, agora, não pode também extrapolar, achar que você sabe de tudo que é assunto. Exato. Não é? Eu acho que o importante é você falar daquilo que você entende, daquilo que está na sua área. Mas você sabe uma coisa que eu... Óbvio, além do trabalho genial que você realizou em campo, além do trabalho sensacional que o Renato Gaúcho realizou, que o Sócrates... Mas uma coisa que faz todo mundo se lembrar de vocês até hoje é porque vocês demonstravam personalidade em tudo que faziam. Não é só no futebol. Quando vocês iam dar entrevista, você é o Zico dando entrevista. O Renato Gaúcho é o Renato Gaúcho. E isso, às vezes, deixa o jogador tudo pasteurizado.
Porque hoje o jogador tem medo de falar tudo, então... Controle danado, né? Muito Qualquer entrevista controle. você viu uma entrevista com um jogador, você viu com todos. Não, mas na época, muita gente se preocupava, você tá barbado, já muita gente se preocupava, pô, tem que cuidar da imagem, porque você amanhã tá lá e tal, tem que estar bem. Eu falei, pô, eu tô do jeito que eu sou, cara. É isso aí. Do jeito que eu sou, eu tenho que falar. Eu falo daquilo que eu acho que devo falar. Eu não tenho que ficar me policiando de nada. E hoje dá essa impressão de que os caras ficam buzinando, aí, ó, cuidado quando você for falar disso, cuidado quando você for falar daquilo. E causa milícia. Até no campo, né? Imagina no campo, eu era capitão, eu falava, ó, meu querido, passa essa bola direitinho, porque essa bola vai chegar ela mal pro teu companheiro. Porra, meu irmão, passa isso aí da maneira direita lá. Hoje, então, ninguém fala com ninguém, cara. Aí fica um time de mudo lá dentro do campo. É a primeira vez que as pessoas têm medo de falar no Ocidente. Chegamos lá. O Roger gosta, né? Isso aí só fala merda também? Tem, igual eu, Roger. Se não falar merda, não tem graça, né? Não, o Gerson, que é o canhotinha de ouro, falou que os jogadores de hoje em dia não serviriam nem para carregar as malas dele. Aliás, Eu queria que ele comentasse aí. agora, desde que a gente conversou, eu te entrevistei em 2013, lá na Band ainda, foi bem legal. Quem quiser, coloca lá no YouTube que vê, foi uma grande entrevista. Agora, de lá pra cá, mudou muita coisa no Flamengo, né? Muito. O que você acha? Inclusive, principalmente a administração. Pra melhor, pra pior? Pra melhor. Porque equilibrou as finanças do clube, deu mais credibilidade ao clube. Hoje o Flamengo consegue ter os seus patrocinadores. Agora, é lógico que procuram fazer investimentos com isso que eles recebem, mas às vezes o futebol é regido por emoção. Eu acho que às vezes você pensa que um jogador vai dar certo e não dá. Então é preciso ter um pouco também de paciência. Eu acho que o Flamengo, com essa força financeira, saiu contratando muita gente. E gente que a torcida levou muita fé, muita esperança de que o Flamengo tem um timaço, o Flamengo tem jogadores maravilhosos. Mas muitos jogadores não estavam no melhor da sua condição. Você vê um Conca é um jogador maravilhoso, mas ainda não jogou. Então fica todo, poxa, e o Conca? Cadê? O cara não desaprende a jogar. Agora vem de uma lesão difícil, de joelho. Então, essa esperança do torcedor é que acabou sendo levada para um lado de que o resultado não vem, meu filho, há uma cobrança, o pau canta, né? O cara é bom, a fase é ruim. A fase é ruim, exatamente. Tem que ter paciência. Tem que ter. Agora, o equilíbrio do clube, a credibilidade, essa administração, desde 2012, o Flamengo hoje é um outro em termos de administração. Agora, o que fizeram? Porque se conseguiram fazer o Flamengo virar o que virou hoje, que está muito bom, por que não conseguiam antes? O que essa administração fez que não faziam antes? Porque antes o Flamengo estava devendo para todo mundo. Mas são as receitas, né? Hoje as receitas são muito maiores do que o que o Flamengo... Por exemplo, na minha época, o Flamengo vivia das arrecadações. Você sabe que eu mesmo já emprestei dinheiro para o Flamengo, eles não me pagaram. Ainda não? Ainda não. Então vamos lá, cara. Vou lá cobrar, vou avisar para eles. Tenho bom entrosamento lá com a diretoria, vou lá. O cara me cobrou ao vivo. Mas como que o Flamengo, essa potência que é o Flamengo, o time com a maior torcida do Brasil, uma das maiores do mundo, consegue ficar devendo? Né? Era difícil entender isso há tempos atrás, né? Eu acho que muita gente que foi lá só se preocupava com aquele momento do Flamengo. Eu acho que as últimas duas diretorias se preocuparam com o futuro do Flamengo. Então, eu acho que houve outro tipo de pensamento. E uma coisa, muita gente usa o Flamengo por uma espécie de trampolim, pela popularidade. Então, ganham título, muitos foram para seus cargos políticos e não deram certo. Então, isso também é um cuidado que é preciso se ter. Então, tá pensando, eu vou me dar bem aqui fora, quando eu sair dali. Então, passou aqueles 3 anos, meu tchau. Não levam o Flamengo a sério como carreira. Exatamente. Vamos fazer carreira no Flamengo. Exatamente. Então, eu acho que hoje o Flamengo é um outro clube e criou, por exemplo, uma situação que já deveria ter há muito tempo, que era um centro de treinamento. Hoje o profissional do Flamengo tem tudo lá. Nós, na nossa época, treinávamos em campo de terra, na fase áurea
porque o campo deu uma praga. Hoje o Flamengo tem 5 campos, tem uma estrutura toda, o cara chega lá, só tem que se preocupar em treinar e jogar. Então, isso é legal, ver um clube organizado dessa maneira, porque todos os grandes estão assim. Todos os grandes clubes do mundo estão assim. E o futebol brasileiro, pela história que tem, não podia ser diferente. Então, eu acho que o Flamengo hoje tá no caminho certo. Tomara que as contratações elas possam ser de acordo com o conhecimento da camisa do clube. Às vezes o Flamengo contrata certos jogadores que não conhecem a história do clube. O Flamengo, o torcedor, não quer que ele jogue as mil maravilhas, ele quer que ele corra, quer que ele lute, que ele quer que ele sua, quer ver raça, quer ver gana dentro do campo. Quer ver que esse cara não é jogador, esse cara é flamenguista. Exatamente. A torcida do Flamengo, você quer ganhar a torcida do Flamengo, você faça isso dentro do campo. O torcedor do Flamengo quer ver flamenguista. Eu aprendi isso com um dos maiores da história do clube do Flamengo, que é o Zizinho. Ele era técnico do meu irmão, eu ia lá ver uns treinos, ele falou, garoto, eu sei que você joga lá no Flamengo, tá lá, né? Cuidado que aquele time lá é diferente. Aquela torcida lá, se tu não correr, não brigar, não lutar, não adianta você saber jogar, não. E eu tive esse privilégio, essa sorte na minha carreira de desde cedo conhecer o que é jogar no Flamengo. O que falta para o Flamengo ser o time de 81 que ganhou o Mundial? Primeiro, também valorizar mais a base, porque a categoria de base do Flamengo sempre deu bons frutos. O Flamengo, todos os grandes títulos que ganhou, tinha uma boa turma da base. E o Flamengo está se desfazendo cedo da base desses jogadores. Então, eu acho que com a receita que tem que fazer um esforço para manter certos jogadores da base. Não é só comprar, é formar. Não é só comprar, é formar e fazer com que esses jogadores sigam ali para o profissional. Você vê o caso do Santos, né? O Neymar. O Neymar, quando saiu daqui, ele já tinha ganho até a Libertadores e disputou o Mundial. E brasileiro, ganhou tudo. Então, eu acho que a torcida do Flamengo quer ver isso. Ela queria ver esse Vinícius Júnior agora, pelo menos tentar dar um brasileiro, lutar por uma Libertadores. O Santos se esforçou para segurar o Neymar, né? Não tinha dinheiro, foi atrás de banco. Exatamente. Foi atrás do dinheiro. E segurou até onde pôde. Exatamente. Segurou até onde pôde. Então, eu acho que o Flamengo, por hoje, pelo que ele tem, pelo que a torcida representa, que para mim é o maior patrimônio que o Flamengo tem, a torcida, então deveria também fazer esforço nesse sentido. Santos e Bruna Marquezine seguraram o Neymar até onde deu. Até onde pôde, seguraram o Neymar. Ô Zico, você que é um grande especialista de futebol, você que sabe tudo, é um gênio. Que isso, não, você sabe, cara. Eu queria que você me ajudasse numa questão que é muito polêmica aqui no programa. Aliás, o Palmeiras tem ou não tem Mundial? É uma discussão que eu tenho com o Marcos Klein há muito tempo já. Ele tá ali. Tem um campeonato aí das antigas que muitos clubes se beneficiaram com isso, da CBF. Mas então dizem que o Palmeiras foi campeão naquela época. Dizem. Eu não sei nem se era nascido. Pô. Que ano foi? De Turim. Ué? No Maracanã. Eu fiquei numa dúvida agora, Zico. Foi no Rio de Janeiro, não foi? Foi no Maracanã. Não, uma dúvida. Você chamou o Marcos Klein na conversa? Porque eu não chamei. Será que o Zico chamou alguém aqui? Uma dúvida, não é? Posso falar? Não. Perguntei se alguém chamou. Não, mas estou explicando. Você chegou a chamar? Foi no Maracanã. Foi você, Diguinho? Não, não chamei, não. Eu não entendi. Mas eu me chamei. Eu não entendi. Mas vamos lá, Klein. Tem ou não tem Mundial? Acho que tem. Então, viu essa, Zico? Essa é Mundial, Klein é um gênio. Ele meteu um acho aí no meio. Ele ainda fala, acho que tem. Mano, teve convicção, pô. Tem. Tem? Quem sabe? Você é uma comédia, cara. Por isso que eu gosto de você. Vamos falar da seleção. Você acha que o Tite está fazendo um bom trabalho hoje? Tá, eu acho que o Brasil perdeu 2 anos, né, sem o Tite. Não vou dizer por causa do Dunga, não tem nada. Eu acho que sempre foi um grande profissional, treinador que teve um bom trabalho na seleção, mas eu acho que quando o Brasil acabou o Mundial, o Tite era o nome. Era o cara que estava preparado, com as maiores conquistas que um treinador pode ter. Então, ali, imediatamente, saiu o Filipão,
tinha que entrar o Tite. Tá esperançoso que Eu tô esperançoso. Eu Vai- acho que o vai Brasil vingar vai o pra 7 a 1? final. Eu acho Acho que que vai pra final? Vai pra final. E Que ganhe de 1-0, mas... já tá bom, 7 a 1 é difícil, hein? 7 a 1. É difícil, mas é um placar que, você sabe, ninguém espera que isso aconteça num Mundial, numa situação, numa fase daquela. Pois né? é, no seu próprio país, sediando a Copa, É. ali no... Você acha que se a Alemanha parou de dó? Ou Parou ela tentou parar. É? O Brasil é que não aceitou. Que se o Brasil aceita, fica ali naquilo, 5, o Brasil achou que dava para empatar. Aí partiu para cima e os caras, vocês querem mesmo, né? Então vai tomar mais. Você acha que no 3-0 a Alemanha falou, vamos parar por aqui para não humilhar? Não deu nem para parar nos 3-0, porque foi logo em cima um do outro, rapaz. Foi 4, acho que foi muito rápido. Então, sair a bola era um gol. Então, não deu tempo para parar. Quando chegou no 5-0, eles pararam. Aí pararam. Então, voltou pro intervalo, ó, segura aí, fica na tua, vamos levar, não dá. E o Brasil veio para cima, aí os caras, então tá, né? Então, vamos sério. Vamos lá. Vamos sério, aí aceleraram de novo. De novo, que loucura. E complicou. Então, eu acho que dali, acabou ali, ainda veio a da Holanda depois, né, que poderia ser também pior ainda. Quer dizer, ali o Tite já tinha que ter entrado. E aí não houve e tal, o Tite entrou 2 anos depois. E eu não sei se o Tite não entra, se o Brasil não ia passar o que passou a Argentina até o final para se classificar. E eu acho que o Tite, sabe, conseguiu trazer de volta um estilo brasileiro, um estilo de jogo de confiança dos jogadores, deu novamente credibilidade aos jogadores, os caras acreditavam naquilo que ele está falando. Eu acho que você vê hoje, as entrevistas são diferentes, os jogadores falam do ambiente de uma outra forma. Então, eu acho que eu estou muito confiante. O ambiente influencia dele. muito. Influencia, claro que influencia, Danilo. Futebol é coletivo, é conjunto, não adianta. Se um cara ali não está legal, arrebenta ali e acabou. E a gente sabe que numa seleção brasileira são diversas cabeças e são os caras, teoricamente, os melhores. Então, cada um tem a sua maneira de viver no seu clube, a sua maneira de dar. Então, tem que ser um cara muito maduro, com muito conhecimento para dirigir uma seleção, principalmente tendo a base de jogadores lá fora. Acontece isso às vezes esse jogador é muito bom, mas ele vai estragar o ambiente. Então é melhor pegar um que não é tão bom assim. Exatamente, que caia ali de ajude na filosofia. E você estava falando aí que você percebeu ali que a Alemanha no 5-0 já ia parar, tirar o pé, o Brasil que insistiu. Você como jogador já passou por isso? Você está dando um banho nos caras e fala, pessoal, vamos segurar aqui... Já, principalmente porque os adversários às vezes falam o que eu... Dos dois lados você já esteve? Tomando um banho e dando um banho? Não, do outro lado não tive, não. Só no... Vamos tirar o pé, pessoal. Segura porque depois vem mais. Calma, não gasta tudo hoje porque mais à frente vai ter. Agora, sempre se eu pudesse fazer 7, 8, 9, fazia. Porque isso aí mostra que você não está desrespeitando o adversário. O pior é quando faz 5, 3, 4, aí o cara começa a querer fazer graça. É essa hora que o futebol não é legal, que aí é tentar desmoralizar o adversário. Eu acho que não há necessidade disso. O balãozinho, a caneta, o drible lá, o chapéu, faz qualquer coisa, mas quando o jogo está ou tá numa situação para frente. Agora, você parar e ficar fazendo graça, como já aconteceu algumas vezes. É igual chutar cachorro morto. Ficar chutando exatamente, cachorro morto. Não há necessidade já tá 5-0, vamos namorar. Fica lá e tal. Fica até feio para nós. Aí vamos lá mas gostar. Porque outra coisa também, né? Tem muitas disputas de premiações individuais. Você está num jogo desse mole e você quer fazer mais gol para poder se distanciar lá na artilharia. Entendeu? E se fosse adversário, ele estivesse nessa situação, ia querer fazer também. Então, eu acho que a gente... É o jogo. O jogo, você, se tiver que botar 10-1 lá, tem que botar 10-1 mesmo. Não dá para... Agora, você está vendo que um cara que está ali, ó, segura aí, meu irmão. Aí o cara já fizeram o que tinha que fazer. Aí, não custa nada. Ainda mais se às vezes são amigos, né? Amanhã pode estar você nessa situação, o cara vai dar a entender também. O que você mais se orgulha de ter feito? Ter jogado na seleção ou ter feito essa obra de arte aqui?
Você foi o quê? Foi 85, 86? Ah, sei lá. Essa coisa foi bem maluca, isso aí. Anos 90. Salve, irmão! Tudo certinho? Esse aí foi o mais gostoso de fazer. Pra quem não sabe, esse é o filme Uma Aventura de Zico. Esse foi o mais gostoso de eu fazer, esse personagem é esse, Zicópia. Por quê? Porque eu fiz com muita emoção de homenagear uma pessoa que eu amo, que eu adorava e que, pô, era um mestre do humor, que era o Ronald Golias. Tanto é que a primeira coisa que eu fiz foi rodar o chapéu para fazer igual a ele. O cartaz do filme é o chapéu rodado? Exatamente, foi em função desse. E aí eu procurei, né, lógico, pô... Você chegou a conhecer o Golias? Conheci. Eu queria muito ter conhecido o Golias. O Golias, ele trabalhou no filme da minha volta para o Brasil da Itália. Ele fazia um milionário que as crianças que estavam fazendo vaquinha para colher dinheiro para me trazer de volta, e ele que era o grande milionário. Então ele fez, pô, e eu, sabe, tive a oportunidade, cara. O cara era demais. E aí, você imagine, fazer um papel no cinema já é difícil. Muito. Os caras botaram para fazer 2. Aí descobriram que tinha que fazer mais um. Aí eu, pô, peguei esse daí e falei, que delícia. Aí foi o que eu mais Você se divertiu fazendo? Me diverti muito fazendo. Você não coloca o filme Quando era no seu outro, canal? eu não gostava, não. E você coloca o filme no seu canal? Pô, eu acho que vai derrubar meu canal. Vai nada, cara. Para com isso, cara. É muito legal o filme, pô. Você fazendo cinema é muito divertido, pô, cara. Eu acho que poderia ter sido melhor lançado, porque é um filme mais infantil do que adulto. Aí quando você olha ver o filme que você tá, o nego pensa que vai lá para ver gol, aquela coisa. Não era por aí. E eu acho que o problema maior foi esse. É um filme totalmente para criançada. Para criançada é legal. Muito... E para fã, velho. Eu adorei, velho. É muito divertido, cara. Pô, ver você no cinema Você é meu amigo mesmo, hein? Mesmo, cara. Pô, não sou só eu que sou fã do seu filme, não. Tem um monte de gente aqui. Já já você vai ver. Aproveitando que você está aqui, Zico, eu não posso deixar de não falar do COI. COI é um assunto que todo esportista brasileiro, todo brasileiro, fala, meu, até quando vai ter corrupção no COI? Qual que é o remédio para isso? COI, COB ou CBF? Qual que você está falando? É tudo, né? Então vou abranger mais a pergunta. O COI é internacional, né? Sim. Agora, os nossos é que estão com problemas, né? O que você achou da prisão do Nussmann? Cara, eu acho que ele tem lá a defesa dele de comprovar que ele não fez nada, não tem nada a ver com o assunto. É um direito de defesa, mas para nós é com muita tristeza, sabe por quê? Porque o Brasil todo, o torcedor, apoiou e apoiou muito, não só a Olimpíada, como a Paralimpíada. E foi lá, esteve presente, vivenciou junto com os atletas, apoiou os atletas. Foi um espetáculo. Aí você, para realizar isso, precisa fazer o que foi feito, se é que isso é verdade. Então, eu acho que essa para nós aqui, nós como atleta sofremos muito. Com o que está acontecendo na CBF, eu sofro demais, cara. Tem remédio à corrupção no esporte do Brasil? Tem remédio, porque não é necessário. Não é necessário você fazer isso. Por tudo que representa o esporte no Brasil, seja no futebol ou seja nas outras modalidades. Quer dizer, que a CBF acabou sendo uma coisa à parte, né? Porque ela sempre se separou dos esportes olímpicos. Então, eu acho que é triste para nós ver um ex-presidente indiciado, um presidente preso e outro presidente sem poder sair do país, da tua modalidade. Para que isso? E outra coisa, você não vê a possibilidade nos estatutos da participação dos atletas, dos treinadores, dos médicos, dos preparadores físicos. Quem tem que decidir o destino do esporte são os profissionais que fazem esporte. Aí não, ficam as federações, que elas são necessárias nas organizações, mas na decisão você tem que ter, né, no comitê eleitoral, você tem que ter a participação de quem vive aquilo ali o dia a dia. E não tem. Hoje colocaram um representante. No futebol, são 27 federações com peso 3. Os clubes da Série A, peso 2. Os da Série B, peso 1. Se você somar Série A
e Série B dá menos do que os das federações. Por que as federações vão ter mais que os clubes? E cadê os atletas votando? Você já pensou em se candidatar, em se envolver com algum cargo? Eu pensei em me candidatar lá na FIFA, porque aqui no Brasil, pelo regime eleitoral, é impossível. Enquanto não acabar isso, um dia tem que ser o presidente da CBF vai lá, baixa uma nova norma. Você acha que é impossível você ser eleito ou impossível você conseguir fazer alguma coisa? Você se candidatar. É impossível você se candidatar. Porque as federações, para se candidatar hoje, parece que você tem que ter o apoio de 8 federações e 5 clubes. As federações, nenhuma vai apoiar uma pessoa de fora. Só apoia aqueles que estão lá. Então, é impossível qualquer pessoa do futebol ir para a CBF, se candidatar na CBF. Vão ser sempre aqueles mesmos. E na FIFA surgiu aquela possibilidade. Então, eu tentei ir, mas era a mesma coisa. Eu ligava para as federações de língua portuguesa. Você aí, se importa mesmo. Entendeu? Estou assim, meu projeto é esse, estamos querendo fazer isso, participação. Aí eu não falava em nenhum benefício. Aí o telefone ficava mudo se eu não falasse. Por quê? Fica todo mundo esperando. E o que eu ganho aí? Isso aí. que eu ganho? Faltava essa. Aí eu dizia, não tem nada, acaba por aqui. Eu estou fazendo Exatamente. projeto do esporte do aí. esporte, Mas e eu? exatamente. E eu? Exatamente, mas é isso. E, infelizmente, é isso. É um desgosto. É um desgosto. Isso é na FIFA, não é... Imagina aqui. Imagina nessas... Você vai ver hoje, cara, são pessoas que estão há 30 anos numa modalidade, 20 na outra. O Nusma estava há quanto tempo no COB? Será que só tem um Nusma bom para gerenciar o Comitê Olímpico Brasileiro? O Ricardo Teixeira ficou não sei quantos anos, o Avelange ficou quantos anos. Cara, isso é um absurdo, cara. Isso uma máfia. É duro pro nosso esporte. Bom, mudando de assunto, o que você acha quando os jogadores, os repórteres de hoje, esportivo, a mídia esportiva fala que hoje é mais difícil do que era antes pro futebolista? Falar, hoje é muito mais difícil pro cara jogar. Hoje o jogo é mais difícil que antes. Porra, você imagina a gente preparado do jeito que é a preparação de hoje? Eu não gosto de fazer comparação, não. Cada época é sua época. Mas eu acho que o jogador de hoje tanto jogava naquela época como daquela época jogava no de hoje. Jogava mais fácil, porque naquela época você tinha gente mais preocupada em jogar futebol e cada time... eu vou te fazer uma pergunta aqui. Monta uma seleção brasileira de hoje... de jogadores que estão jogando no Brasil. Eu gostaria de fazer qual a melhor seleção dos jogadores que estão jogando no Brasil. Naquela época dava para fazer 3, né? Ficava a cara de fora e a gente, puta, o cara ficou de fora. Mas também, quem que tira para colocar o cara? Eu lembro, acho que foi em 1966, se eu não me engano, que foram feitas 4 seleções para o cara tirar 22. Exatamente. Entendeu? Então, era muito jogador. E hoje os jogadores estão indo para lá muito cedo. E aqui no Brasil, ainda bem que o Tite está valorizando muito o futebol daqui. E está levando muitos jogadores que estão aqui. Então isso dá uma motivação maior para o jogador que está no Brasil. Mas é difícil você montar uma seleção de jogadores que estão no Brasil que possa representar bem o futebol brasileiro. Olha, vamos ver o que o Zico fazia sem a preparação física que o pessoal tem hoje, hein? Sem a preparação de hoje, vamos ver o que o Zico fazia. Tem um ali, aquele primeiro foi fácil fazer, né? Aliás, tem gente que fala Maradona era melhor que o Zico. Eu discordo, tanto é que a primeira vez que eu entrevistei o Zico lá na Band, o GC que eu coloquei embaixo foi esse aqui, ó. Zico fazia sóbrio o que o Maradona não fazia cheirado. Foi assim que...
Lá na Band foi assim que a gente apresentou o Zico. Meu camarada ele, gente boa. O Maradona, gente boa? Pô, garoto de bom coração. É. Pena que você perdeu pelo meio do caminho. Vocês jantavam, trocavam ideia? A gente trocava ideia. Ele, acho que do futebol brasileiro, eu era o cara que ele gostava muito. Então, eu conheci lá na Argentina, numa premiação, a gente ficou amigo. Ele veio aqui no Jogo das Estrelas, fui lá em casa. Foi até um lance emocionante, que ele, por causa das drogas, aquele período difícil que ele viveu, vendeu praticamente toda os troféus deles, importante. E ele entrou lá na minha casa, na minha sala, começou a chorar e tal, tive que abraçá-lo, porque era difícil. Não conhecia essa história, difícil. Não? Ele realmente é um cara bom, de bom coração, tinha uma boa família, pessoa muito humilde, mas que, de repente, o futebol traz isso. Quer dizer, você de uma hora para outra, aquele sucesso todo, muita gente em volta falando e você acaba se perdendo. E ele foi para um lugar que era complicado. Eu lembro que eu fui convidá-los, estava lá o Alemão e o Careca, lá em Nápoles. E eu fui convidá-los para o meu jogo de despedida. Eu fui lá no Nápoles. E eu fui almoçar com o Careca e com o Alemão. E o Careca me falou, olha, vai vir uma coisa aí daqui a pouco que vai espantar todo mundo, porque o bicho está complicado, não está dando para segurar. Ele saiu do vestiário para falar comigo, cara, parecia que ele estava... Travadaço. Nada, o nariz, aquela coisa do nariz todo aberto, inchado. Eu falei, cara, que isso, Diego? E aí, logo, não deu 3 meses, estourou toda aquela coisa lá. Então, é duro você ver um cara que ele podia se acrescentar muito mais para o futebol, independente das coisas que acontecem, né? De rivalidade, Brasil e Argentina, mas é uma pessoa que eu gosto muito, sabe? Porque eu conheci de perto, né? Vi o sofrimento que foi para ele, tudo aquilo que aconteceu na vida dele, né? Uau, não conhecia essa história sua com Maradona, cara, que legal. Aliás, você me contando, eu lembro do Mingau, mas o Mingau não tem um bom coração. É diferente. Olha, desculpa eu te incomodar agora, mas o Léo Lins, que é do programa e é carioca, é um grande fã. Ele falou, meu Deus, deixa eu entrar para pedir um autógrafo pro Zico, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Pode vir, vai lá. Aí, tudo bom? Zico, tudo bom? Pede aí que a entrevista tá acabando. Eu sei que não é o melhor momento, tava procurando oportunidade. Eu vi ele entrando no banheiro, mas falei, pô, vai pegar mal, ele vai estar com a mão ocupada. Aí você falou, então, para não ser inconveniente, eu vou no meio da entrevista, é isso? Isso, queria muito o seu autógrafo. Isso. Não, mas aqui no DVD, eu sou fã do seu filme. Vem cá, mas eu vou dar aqui na camisa. Mas no DVD também, por favor. Depois, tá bom. Tá? Porque, eu não sei, tu sabe o time dele? Que O time dele me deu muita alegria. O que time é teu? Essa é boa, hein? Eu sou botafoguense. Tá aqui a estrela pra você. Eu aqui, vi tá o aqui, Zico estragar muitos campeonatos, mas eu sou fã de futebol. É impossível não admirar o que o Zico fez pelo Aliás, futebol. Agora eu vou te dizer, Aqui é a estrela, ó, a estrela solitária aqui. Aqui é a estrela solitária do Léo. você é um cara único, vai ser o primeiro autógrafo que eu dou num DVD desse. Aí, ó. Pode dar aqui. Isso. Aí no encarte. Vou aqui, beleza. Tá bom. Muito bem, olha aí, enquanto o Zico autografa o DVD do Léo Lins, visite o canal. Qual que é o canal, Zico? Canal Zico 10 no YouTube. Vai lá no YouTube, Zico 10, vai lá no Google, Zico 10, tá demais o canal, é muito divertido. Muito obrigado pela presença, Zico, Obrigado. sempre um prazer recebê-lo. Volte sempre.